Você já imaginou perder tudo da noite para o dia e descobrir que, na verdade, nunca teve ninguém ao seu lado? Ricardo Almeida sempre acreditou que controlava o próprio destino. Aos 38 anos, ele era um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo, dono de uma rede poderosa de empreendimentos imobiliários que crescia a cada ano. Seu nome aparecia em revistas, seus negócios eram citados em programas de televisão, e seu estilo de vida era exatamente o que muitos chamariam de perfeito. Carros de luxo, um apartamento no último andar, com vista para a cidade inteira, festas exclusivas com gente influente. Ricardo não apenas tinha dinheiro, ele tinha status, poder e, acima de tudo, certeza. Certeza de que as pessoas ao seu redor estavam ali porque ele merecia. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Naquela noite, uma festa elegante acontecia em sua cobertura. Taças de vinho caro circulavam pelas mãos de convidados sorridentes. Risadas ecoavam pelo ambiente, enquanto conversas superficiais preenchiam o ar. Ricardo observava tudo com aquele olhar confiante de quem sabe que é o centro das atenções. Ao seu lado, Camila, sua namorada, deslumbrante como sempre, ria de qualquer coisa que ele dizia. Os amigos o cercavam. Os parceiros de negócios elogiavam suas últimas conquistas. Era o tipo de cenário que reforçava tudo aquilo em que ele acreditava. Ele era admirado. Ele era respeitado. Mas bastou um momento, um único momento, para que tudo começasse a ruir. Ricardo se afastou discretamente para atender uma ligação, caminhando até o corredor que levava aos quartos. Ao desligar, ouviu vozes vindas da varanda lateral. Eram dois de seus parceiros mais próximos, homens que ele considerava quase irmãos. Ele não tinha intenção de escutar, mas algo no tom da conversa o fez parar. Ele acha mesmo que a gente tá aqui por amizade, disse um deles, em tom baixo, quase rindo. O outro respondeu sem hesitar. Claro que não. O Ricardo é um ótimo negócio, enquanto tiver dinheiro. Se um dia ele quebrar, ninguém fica. Um silêncio pesado caiu sobre Ricardo. Por alguns segundos, ele não se moveu, não respirou, não pensou, apenas ficou ali, parado, tentando entender se aquilo era real ou se sua mente estava pregando alguma peça. Mas não era. Você acha que a Camila ficaria com ele sem esse estilo de vida? Continuou o primeiro, em tom irônico. Nem por um segundo. Os dois riram. E naquele instante, algo dentro de Ricardo se quebrou. Não foi sua fortuna. Não foi sua reputação. Foi algo mais profundo. Foi a certeza que ele sempre teve. Ele voltou lentamente para o salão, mas já não via mais as mesmas pessoas. Os sorrisos pareciam forçados. Os elogios soavam vazios, e até o toque da mão de Camila em seu braço parecia calculado. Pela primeira vez, Ricardo se sentiu cercado, mas completamente sozinho. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Deitado em sua cama imensa, olhando para o teto, as palavras ecoavam na sua cabeça como um martelo constante. Se ele quebrar, ninguém fica. Será que era verdade? Será que tudo aquilo que ele construiu, amizades, relacionamento, respeito, não passava de uma ilusão comprada com dinheiro? Ricardo não era um homem acostumado a dúvidas. Ele sempre teve respostas, sempre teve controle, mas, pela primeira vez na vida, ele precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. E foi então que uma ideia começou a se formar. Uma ideia arriscada, extremamente arriscada, mas também irresistível. Se as pessoas estavam ao seu lado por causa do dinheiro, então bastava tirar o dinheiro. Simples assim. Ele iria desaparecer da própria vida luxuosa, iria fazer todos acreditarem que havia perdido tudo: negócios, bens, status. Iria observar, em silêncio, quem permaneceria ao seu lado e quem desapareceria sem olhar para trás. Não seria apenas um teste, seria uma revelação. Na manhã seguinte, Ricardo ligou para a única pessoa em quem ainda acreditava, seu advogado de confiança. Com voz firme,
mas carregada de uma tensão que ele nunca havia demonstrado antes. Disse apenas: "Eu preciso que você me ajude a quebrar, sem quebrar de verdade." Do outro lado da linha, houve um silêncio surpreso, mas Ricardo não explicou mais nada. Porque, no fundo, ele já sabia depois disso. Sua vida nunca mais seria a mesma. E talvez ele finalmente descobrisse quem realmente estava ao seu lado. Na tarde daquele mesmo dia, Ricardo já estava sentado no escritório do seu advogado, Dr. Henrique Vasconcelos, um homem discreto, metódico e conhecido por sua lealdade absoluta, ao contrário de todos os outros. Henrique nunca foi impressionado pelo dinheiro de Ricardo, talvez por isso fosse o único em quem ele ainda confiava. Ricardo não perdeu tempo com rodeios. Explicou tudo com clareza. Cada detalhe do que havia escutado na noite anterior. Cada dúvida que agora consumia sua mente. Henrique ouviu em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, sem interromper uma única vez. Quando Ricardo terminou, o advogado respirou fundo antes de falar. Você quer destruir a própria imagem, para ver quem sobra? Ricardo assentiu lentamente. Eu não quero viver cercado de mentiras. Henrique, se tudo o que eu tenho é baseado no dinheiro, então eu nunca tive nada de verdade. Henrique permaneceu em silêncio por alguns segundos. Era um plano perigoso, não apenas juridicamente, mas emocionalmente. Aquilo poderia quebrar Ricardo de uma forma que dinheiro nenhum seria capaz de consertar. Você tem certeza? Perguntou ele, com seriedade. Porque, se você fizer isso, não tem como voltar atrás sem consequências. Ricardo olhou diretamente nos olhos dele. É exatamente por isso que eu preciso fazer. A decisão estava tomada. Nos dias seguintes, o plano começou a ganhar forma. Henrique cuidou de tudo com precisão cirúrgica. Empresas começaram a registrar prejuízos, investimentos supostamente fracassaram, e documentos cuidadosamente elaborados indicavam uma queda financeira repentina. Notícias discretas começaram a surgir em blogs e colunas de economia, rumores de que Ricardo Almeida enfrentava dificuldades. No início, ninguém levou muito a sério, mas então veio o golpe final. Uma matéria completa foi publicada em um dos principais portais financeiros do país. Empresário Ricardo Almeida enfrenta possível colapso financeiro após série de investimentos mal sucedidos. Dessa vez, o impacto foi imediato. O telefone de Ricardo começou a tocar sem parar. Mensagens, ligações, notificações, mas, curiosamente, não eram perguntas preocupadas. Eram questionamentos frios, estratégicos, quase calculistas. Isso é verdade. O que está acontecendo com seus negócios? Você vai conseguir se recuperar? Ninguém perguntava como ele estava. Ricardo respondeu poucas mensagens. Observava mais do que falava. Cada reação era uma peça no quebra-cabeça que ele estava montando. Em menos de uma semana, ele deu o próximo passo. Colocou à venda seu carro de luxo, cancelou a assinatura de serviços exclusivos e, o mais impactante de tudo, deixou sua cobertura. Na noite em que saiu do apartamento, ele ficou alguns minutos parado na sala vazia. O eco dos próprios passos parecia mais alto do que deveria. Aquele lugar havia sido símbolo de tudo o que ele construiu, ou do que ele acreditava ter construído. Agora, parecia apenas um espaço vazio, sem emoção, sem significado. Ele fechou a porta sem olhar para trás. O novo endereço era um pequeno apartamento alugado em um bairro simples da cidade. Nada de vista panorâmica, nada de luxo, nada de conforto exagerado, apenas o básico. Era estranho. Ricardo, que sempre teve tudo ao alcance, agora precisava pensar duas vezes antes de gastar. Precisava cozinhar, organizar sua rotina, lidar com pequenas dificuldades que antes sequer existiam em sua realidade. E, pela primeira vez, ele sentiu o peso de uma vida comum. Mas a maior mudança ainda estava por vir. Nos dias seguintes, ele começou a se afastar ativamente das pessoas. Não frequentava mais os mesmos lugares, não respondia com a mesma rapidez, não oferecia mais vantagens ou oportunidades.
E foi então que as respostas começaram a aparecer. Primeiro, de forma sutil, um amigo que sempre ligava, parou de ligar. Um parceiro de negócios que sempre insistia em encontros, cancelou reuniões indefinidamente. Convites desapareceram. Depois, de forma mais evidente, mensagens ignoradas, chamadas recusadas, pessoas que atravessavam a rua ao vê-lo. Era como se, pouco a pouco, Ricardo estivesse se tornando invisível, ou pior, irrelevante. Mas nada se comparou ao momento em que ele decidiu contar pessoalmente para Camila. Ele marcou um encontro em um café simples bem diferente dos lugares luxuosos que costumavam frequentar. Quando ela chegou, já parecia desconfortável com o ambiente. Ricardo, o que está acontecendo? Perguntou, olhando ao redor. Ele respirou fundo antes de responder. Eu perdi tudo. Camila. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando a informação, mas não havia tristeza em seu olhar, apenas cálculo. Tudo. Como assim? Investimentos errados, dívidas. Eu tô tentando me reerguer, mas vai levar tempo. Camila cruzou os braços, desviando o olhar, e o apartamento já saí, e os carros vendidos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, finalmente, ela disse: Eu não posso passar por isso com você. Ricardo sentiu o impacto daquelas palavras, mas não demonstrou. Você está falando sério? Ela suspirou, como se estivesse cansada. Ricardo, eu lutei muito para ter a vida que tenho hoje. Eu não vou abrir mão disso para começar do zero com você, sem lágrimas, sem hesitação, apenas decisão. Ela se levantou, pegou a bolsa e, antes de sair, disse algo que ecoaria na mente dele por muito tempo. Eu preciso de alguém que tenha futuro. E então, foi embora. Ricardo ficou sentado, olhando para a cadeira vazia à sua frente. Aquela cena não era apenas o fim de um relacionamento, era a confirmação de algo muito maior. Tudo estava acontecendo exatamente como ele temia, mas ainda não havia terminado, porque, no fundo, ele sabia, ainda faltava descobrir quem ficaria, e essa resposta mudaria tudo. Nos dias que se seguiram à partida de Camila, Ricardo começou a perceber que aquilo não tinha sido um caso isolado. Era apenas o começo. O silêncio ao seu redor ficou mais alto do que qualquer rejeição explícita. Antes, seu telefone não parava de tocar. Agora, ele podia deixá-lo em cima da mesa o dia inteiro. E nada acontecia. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma preocupação. Era como se, de repente, ele tivesse deixado de existir. Mas Ricardo não se desesperou. Pelo contrário, ele observava tudo com uma frieza que ele mesmo não sabia que possuía. Era isso que ele queria ver, a verdade nua e crua. Ele decidiu dar mais um passo, entrar em contato com algumas pessoas que, até pouco tempo atrás, o chamavam de irmão. Mandou mensagens simples, diretas. Precisamos conversar. Você tem um tempo hoje? Tô passando por uma fase difícil. As respostas demoraram. Quando vinham, essa semana tá corrida. Vamos ver outro dia. Depois te retorno. Mas esse depois nunca chegava. Em um dos casos, a resposta foi ainda mais clara. Um antigo parceiro de negócios, que já havia brindado inúmeras vezes ao sucesso conjunto deles, respondeu de forma fria: Ricardo, com todo respeito, acho melhor a gente manter distância por enquanto. Sua situação pode acabar prejudicando minha imagem. Ricardo leu aquela mensagem 2 vezes. Não havia disfarce, não havia empatia, apenas conveniência. Ele apoiou o celular na mesa e ficou alguns segundos olhando para o nada. Se antes ainda existia alguma dúvida, agora ela havia desaparecido completamente. Mas a vida ainda tinha mais a mostrar. Em uma tentativa quase inconsciente, Ricardo decidiu visitar um dos lugares que costumava frequentar, um restaurante sofisticado, onde ele era tratado como cliente VIP. Era um teste simples, mas revelador. Assim que entrou, notou algo diferente. O gerente, que sempre o cumprimentava com entusiasmo, apenas acenou de longe.
sem se aproximar. A recepcionista, que antes sorria ao vê-lo, parecia confusa, como se não soubesse exatamente como agir. Ricardo caminhou até uma mesa. Esperou. Ninguém veio. Depois de alguns minutos, um garçom se aproximou, mas não com o mesmo respeito de antes. Não havia sorriso, não havia cuidado. Era apenas um atendimento qualquer. Vai pedir alguma coisa? Perguntou, de forma direta. Ricardo percebeu naquele instante não era apenas sobre amigos ou relacionamentos. Era sobre como o mundo inteiro o enxergava. Sem dinheiro, ele era invisível, ou pior, descartável. Ele pediu um café simples, algo que jamais teria feito naquele lugar antes. Quando terminou, chamou o garçom e perguntou, quase como um teste final: "Você lembra de mim?" O homem olhou rapidamente, deu de ombros. "Não, senhor." Ricardo assentiu, deixando o dinheiro exato na mesa, sem gorjeta, sem status, sem importância. Ao sair do restaurante, ele parou na calçada por alguns segundos. O movimento da cidade continuava como sempre, carros passando, pessoas andando apressadas, vidas acontecendo, mas, para ele, tudo parecia diferente. Era como se tivesse atravessado uma linha invisível. Antes, ele era alguém que todos queriam por perto. Agora, era alguém que ninguém precisava. E, pela primeira vez, aquilo não o deixou com raiva. Deixou vazio. Naquela noite, sentado sozinho em seu pequeno apartamento, Ricardo encarava o teto mais uma vez. Mas dessa vez, não havia dúvida, não havia expectativa, apenas aceitação. Tudo o que ele acreditava sobre as pessoas estava errado, ou talvez não. Talvez ele apenas nunca tivesse enxergado a realidade. Mas então, quando ele achou que já tinha visto o pior, algo inesperado aconteceu. No dia seguinte, ao sair do prédio, alguém o chamou. "Senhor Ricardo." Ele se virou, surpreso. Era uma voz simples, tímida, mas familiar. Por um segundo, ele não reconheceu. Aquela pessoa não fazia parte do mundo em que ele costumava viver, mas então, lembrou. Era Mariana, a mulher da limpeza do antigo prédio da sua empresa, aquela que ele mal cumprimentava, aquela que ele ignorava. Ela se aproximou com um sorriso leve, segurando uma sacola simples nas mãos. "Eu fiquei sabendo do que aconteceu", disse ela, com um olhar sincero. "O senhor tá bem?" Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. De todas as pessoas, era ela, justamente ela, a única que ele nunca valorizou. E, ainda assim, era a única que estava ali, sem interesse, sem cálculo, sem segundas intenções, apenas preocupação. Ele não soube o que responder, porque, naquele momento, Ricardo percebeu algo que nunca havia passado pela sua cabeça antes. Talvez as pessoas que ele sempre desprezou fossem as únicas que realmente valiam a pena. E aquela simples pergunta, "O senhor tá bem?", começou a mudar tudo. Ricardo demorou alguns segundos para responder, não porque não soubesse o que dizer, mas porque não estava acostumado a ser perguntado daquela forma. Não havia interesse escondido na voz de Mariana. Não havia cálculo no olhar dela. Era apenas genuíno. "Eu tô bem", respondeu ele, ainda meio distante. Mariana inclinou a cabeça levemente, como se percebesse que aquela resposta não era completamente verdadeira, mas não insistiu. Em vez disso, estendeu a sacola que carregava. "Eu trouxe um pouco de comida. Sei que essas coisas acontecem rápido, né? Às vezes a gente nem consegue se organizar direito." Ricardo olhou para a sacola, surpreso. Aquilo não fazia sentido dentro da lógica que ele conhecia. Ninguém dava nada sem esperar algo em troca. Ninguém se importava sem algum tipo de interesse envolvido. "Você não precisava fazer isso", disse ele, tentando manter a distância. Mariana deu de ombros, com um leve sorriso. "Eu quis fazer." Simples assim, sem explicação, sem justificativa elaborada. Ricardo hesitou por um momento, mas acabou pegando a sacola. O gesto parecia pequeno, mas, para ele,
Foi estranho aceitar algo de alguém que, na sua antiga vida, ele sequer teria notado. Eles caminharam juntos por alguns metros. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era apenas novo. Eu lembro do senhor lá no prédio, disse Mariana, olhando para a frente. O senhor sempre passava com pressa. Ricardo soltou um pequeno suspiro. Eu tinha muita coisa para resolver. Imagino, respondeu ela, sem ironia. Houve uma pausa. E eu também lembro que o senhor quase nunca olhava para a gente. Completou, com suavidade. Aquelas palavras não vieram como acusação. Não havia mágoa na forma como ela falou, mas, ainda assim, atingiram Ricardo de uma maneira mais profunda do que qualquer crítica direta. Ele não tentou se defender, porque sabia que era verdade. Eu não era uma pessoa fácil, admitiu, pela primeira vez. Mariana olhou para ele de lado, com curiosidade. Talvez não, mas isso não quer dizer que não possa ser agora. Ricardo não respondeu. Aquela ideia de mudança ainda era algo distante para ele, mas, pela primeira vez, parecia possível. Nos dias seguintes, Mariana começou a aparecer com frequência. Às vezes trazia comida, às vezes apenas passava para conversar. Nunca ficava tempo demais. Nunca invadia o espaço dele. Era como se ela soubesse exatamente até onde podia ir. E, pouco a pouco, Ricardo foi se acostumando com aquilo, com a presença dela, com a simplicidade das conversas, com a ausência de interesse. Era estranho, mas, ao mesmo tempo, confortável. Uma tarde, enquanto estavam sentados na pequena cozinha do apartamento, Mariana comentou: "Eu já passei por uma fase assim." Ricardo levantou o olhar. "Perder tudo." Ela assentiu. "Não era muito, mas era o que eu tinha. E quando acabou, muita gente sumiu também." Ricardo franziu a testa. "E o que você fez?" Mariana deu um leve sorriso. "Continuei vivendo." A resposta parecia simples demais, mas havia algo nela, uma força tranquila, uma aceitação que Ricardo nunca havia experimentado. "E você não ficou com raiva?" perguntou ele. Ela pensou por um instante antes de responder. "No começo, sim, mas depois eu percebi que a raiva não mudava nada, só fazia tudo mais difícil." Ricardo ficou em silêncio. Ele sempre acreditou que o controle vinha da força, do poder, da imposição, mas ali, diante dele, estava alguém que enfrentou a perda, de uma forma completamente diferente, sem dinheiro, sem influência, mas com algo que ele nunca teve: paz. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, Ricardo ficou sentado sozinho, segurando a xícara de café já frio. Ele pensava em tudo o que havia vivido até ali, e, principalmente, em tudo o que nunca havia enxergado. De todas as pessoas que ele conhecia, era ela quem tinha ficado. A pessoa que ele ignorava, a pessoa que ele considerava insignificante e, ironicamente, a única que realmente se importava. Pela primeira vez, Ricardo começou a se perguntar se, durante toda a sua vida, ele não esteve valorizando exatamente as pessoas erradas. E essa dúvida foi o começo de uma mudança que ele não poderia mais evitar. A rotina de Ricardo mudou completamente, sem reuniões importantes, sem compromissos luxuosos, sem pessoas disputando sua atenção. Ele passou a ter algo que nunca teve antes: tempo. Tempo para pensar, tempo para observar, tempo para viver uma vida que ele sempre ignorou. No início, aquilo foi desconfortável. A ausência de status parecia um vazio difícil de preencher. Mas, aos poucos, esse vazio começou a ser ocupado por outras coisas. Coisas simples, mas reais. Ricardo começou a sair mais cedo de casa, caminhar pelas ruas do bairro, observar as pessoas comuns seguindo suas rotinas. Trabalhadores, vendedores, mães com filhos, idosos sentados nas calçadas. Ninguém ali o conhecia. E, pela primeira vez, isso não o incomodava. Ele também começou a procurar pequenos trabalhos, nada grandioso, apenas formas de ocupar a mente e entender como era viver sem o privilégio que sempre teve. Entregas, serviços temporários, tarefas simples,
No começo, foi difícil, não pelo trabalho em si, mas pelo impacto no seu orgulho. Ricardo Almeida, o homem que já comandou milhões, agora carregava caixas, seguia ordens, esperava por pagamentos modestos, mas, surpreendentemente, aquilo começou a ensinar mais do que qualquer reunião de negócios que ele já teve. Ele aprendeu sobre esforço, sobre cansaço, sobre pessoas que trabalham todos os dias, sem reconhecimento, sem glamour, apenas para sobreviver. E, acima de tudo, ele aprendeu sobre respeito, respeito por quem luta, respeito por quem continua, mesmo sem garantias. Mariana continuava presente, mas agora, a relação entre os dois era diferente. Não era mais apenas ajuda, era conexão. Eles conversavam mais, riam mais, compartilhavam histórias e, pouco a pouco, Ricardo começou a se abrir. Eu achava que sabia tudo, disse ele. Certa noite, sentado na escada do prédio, Mariana sorriu de leve. Todo mundo acha isso em algum momento, mas eu não sabia de nada, continuou ele, com um tom mais baixo. Eu achava que as pessoas gostavam de mim, mas elas gostavam do que eu tinha. Mariana ficou em silêncio por um instante, antes de responder. Às vezes, a gente precisa perder tudo, para descobrir o que realmente importa. Ricardo olhou para ela. Aquela frase ficou ecoando em sua mente. Perder tudo. Será que ele realmente tinha perdido? Ou será que, pela primeira vez, estava ganhando alguma coisa de verdade, dias depois? Algo aconteceu que marcou ainda mais essa mudança. Ricardo viu um homem sendo ignorado na rua, um senhor simples, pedindo ajuda. As pessoas passavam direto, desviando o olhar, fingindo não ver. Era uma cena comum, tão comum que, antes, Ricardo também teria ignorado. Mas dessa vez, ele parou, comprou comida, sentou ao lado do homem, conversou. Não foi nada grandioso, mas, para ele, foi tudo. Porque, naquele momento, Ricardo percebeu algo que nunca havia sentido antes: a satisfação de ajudar alguém sem esperar absolutamente nada em troca, sem status, sem reconhecimento, apenas humanidade. Naquela noite, ao voltar para casa, ele encontrou Mariana esperando na porta. Eu tava te procurando, disse ela, um pouco preocupada. Eu só me atrasei, respondeu ele, com um leve sorriso. Ela o observou por alguns segundos, como se notasse algo diferente. Você mudou. Ricardo não respondeu de imediato, mas, dessa vez, ele não negou. Porque, no fundo, ele sabia. Aquele homem que vivia cercado de luxo, arrogância e certezas, já não existia mais. E, no lugar dele, estava surgindo alguém que finalmente começava a entender o verdadeiro valor das coisas. A mudança em Ricardo não foi apenas interna. Ela começou a ser testada de verdade quando a vida decidiu colocar Mariana em uma situação difícil. Tudo começou de forma silenciosa. Nos últimos dias, Ricardo percebeu que Mariana estava diferente, mais calada, mais distante, com um olhar carregado de preocupação que ela tentava esconder com sorrisos rápidos. Ele não perguntou imediatamente. Parte dele ainda estava aprendendo a respeitar o espaço dos outros, algo que antes nunca considerava. Mas, naquela manhã, ao encontrá-la sentada na escada do prédio, com os olhos fixos no chão, ele soube que não podia ignorar. Mariana, o que aconteceu? Ela levantou o olhar, surpresa por um segundo, como se não esperasse aquela pergunta. Tentou sorrir, mas não conseguiu sustentar. Não é nada. Ricardo se sentou ao lado dela. Você sempre diz isso quando é alguma coisa. Houve um silêncio. E então, finalmente, ela respirou fundo. Minha mãe. Ela piorou. A voz saiu baixa, quase quebrada. Ricardo sentiu o impacto imediato. O que ela tem? Problema no coração. Já vinha tratando, mas agora os médicos disseram que precisa de um procedimento mais urgente. Ele franziu a testa. E você? Mariana abaixou o olhar. Eu não tenho dinheiro.
Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. Ricardo sentiu algo apertar dentro dele. Não era pena, era impotência, porque, pela primeira vez desde que tudo começou, ele estava diante de um problema real e não podia resolvê-lo com um simples gesto. Ele poderia acabar com aquilo em segundos. Bastava revelar a verdade. Bastava usar o dinheiro que ele ainda tinha. Mas não era tão simples. Se ele fizesse isso, todo o teste perderia o sentido. Tudo o que ele estava tentando entender desapareceria. E, ao mesmo tempo, como ele poderia simplesmente assistir Mariana passar por aquilo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, lutando contra si mesmo. Quanto custa? Perguntou. Finalmente, Mariana hesitou antes de responder. Mais do que eu consigo juntar, mesmo trabalhando por anos. Ricardo apertou as mãos, sentindo a tensão subir. Essa era a prova, não do mundo, mas dele mesmo. Antes, ele resolveria tudo com dinheiro. Seria rápido, eficiente, sem esforço real. Mas agora, ele não podia. Ou melhor, ele não queria fazer da forma antiga. Então a gente vai dar um jeito, disse ele, com firmeza. Mariana olhou para ele, surpresa. A gente... Ricardo assentiu. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo, tenho força, e eu não vou te deixar passar por isso sozinha. Aquelas palavras saíram com uma convicção que ele nunca tinha sentido antes. E, naquele momento, ele percebeu que estava falando sério. Nos dias seguintes, Ricardo fez algo que jamais imaginou. Trabalhou mais do que nunca. Pegou todos os serviços possíveis. Turnos extras, tarefas pesadas, trabalhos que exigiam esforço físico constante. Chegava em casa exausto, com as mãos marcadas, o corpo dolorido, mas não parava. Tudo por um único motivo: ajudar Mariana. Ele também começou a buscar alternativas. Conversou com pessoas, pesquisou hospitais, procurou formas de reduzir custos, encontrou ONGs, programas de apoio, coisas que antes nem existiam no seu mundo. E, pela primeira vez, ele não estava fazendo isso por estratégia, nem por imagem, nem por benefício próprio. Ele estava fazendo porque se importava. Uma noite, Mariana o encontrou sentado na calçada, completamente exausto. Você precisa descansar, disse ela, preocupada. Ricardo soltou uma pequena risada. Depois, ela se sentou ao lado dele. Você não precisa fazer tudo isso. Ele virou o rosto para ela. Preciso sim. Houve um silêncio. Por que? Perguntou Mariana, com sinceridade. Ricardo demorou a responder, mas quando falou, não havia mais máscaras. Porque, quando eu não tinha nada, você ficou. Mariana sentiu o peso daquelas palavras, e, pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não disse nada, mas, naquele momento, algo mudou entre os dois. Algo que não tinha nada a ver com dinheiro, nada a ver com status. Era algo mais profundo, mais raro, mais verdadeiro. E Ricardo entendeu, finalmente, que aquela era a maior prova da sua vida. Não era sobre descobrir quem ficaria ao seu lado, mas sobre quem ele escolheria ser quando não tivesse nada a oferecer. E, pela primeira vez, ele estava escolhendo ser alguém melhor. O tempo passou mais rápido do que Ricardo esperava. Dias se transformaram em semanas e, aos poucos, as coisas começaram a se encaminhar. Com esforço, ajuda de programas sociais e o dinheiro que conseguiram juntar, Mariana conseguiu dar início ao tratamento da mãe. Não era fácil, mas havia esperança. E, para Ricardo, aquilo já significava tudo. Mas, enquanto ajudava Mariana, uma outra decisão crescia dentro dele. O teste, a farsa, tudo aquilo que ele começou, precisava chegar ao fim. Ele já tinha visto o suficiente, já tinha sentido o suficiente e, principalmente, já tinha mudado o suficiente. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Sentado na pequena sala do apartamento, ele encarava o silêncio mais uma vez. Mas, diferente do início, agora não havia dúvida, apenas uma certeza. Ele não era mais o mesmo homem,
Mas ainda havia uma coisa que precisava ser feita. No dia seguinte, ele pediu para conversar com Mariana. Eles se encontraram no mesmo lugar de sempre, a escada simples do prédio, onde tantas conversas haviam acontecido. Mariana chegou com um sorriso leve. Você parece sério. Ricardo respirou fundo. Porque eu preciso te contar uma coisa. Ela franziu levemente a testa, percebendo o peso na voz dele. Eu não perdi tudo. O silêncio foi imediato. Mariana piscou, confusa. O que? Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando organizar as palavras. Eu nunca estive falido. Nada disso foi real. Ela ficou imóvel. Eu não tô entendendo. Ele continuou, com dificuldade. Foi um teste. Eu queria ver quem ficaria do meu lado se eu perdesse tudo. As palavras caíram entre eles como um impacto seco. Mariana não reagiu imediatamente, apenas ficou em silêncio. O olhar dela mudou. Não era raiva explosiva, era algo mais profundo, decepção. Então, tudo isso, começou ela. Com a voz baixa, foi uma mentira. Ricardo engoliu em seco. Sim. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer rejeição que ele havia enfrentado antes. Mariana se levantou lentamente. Você me testou. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Eu não queria testar você. Tentou ele. Mas ela o interrompeu. Mas testou. Ricardo ficou sem resposta. Porque, no fundo, ela estava certa. Ela deu alguns passos para trás, como se precisasse de espaço. Você sabe o que é pior, disse ela, com os olhos marejados. Eu nunca pensei em você como alguém rico ou pobre. Eu só vi você como uma pessoa. Cada palavra atingia Ricardo com força. E você me viu como um experimento. Ele sentiu algo apertar dentro dele, mais forte do que qualquer dor anterior. Não foi isso. Tentou explicar. Mas, dessa vez, não havia argumento suficiente. Mariana respirou fundo, tentando se recompor. Eu não me importo com o seu dinheiro. Ricardo, nunca me importei. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Mas eu me importo com verdade. Aquilo foi o golpe final. Ricardo não tentou mais se justificar. Porque, pela primeira vez, ele não queria vencer uma discussão. Ele queria ser honesto. Eu errei, disse, com a voz firme, mas carregada. Eu passei a vida inteira achando que sabia quem eram as pessoas, mas eu não sabia nem quem eu era. Mariana ficou em silêncio. Você foi a única que ficou, continuou ele. Quando eu não tinha nada, você ficou. Os olhos dela suavizaram por um instante, mas ainda havia dor. Eu precisei perder tudo, mesmo que fosse só por um tempo, para entender o que realmente importa. Ricardo deu um passo à frente. E o que importa não é o dinheiro. Ele respirou fundo. É você. O silêncio voltou. Mas, dessa vez, era diferente. Não era um silêncio de afastamento. Era um silêncio de decisão. Mariana fechou os olhos por um segundo. E, quando abriu, nada ainda estava resolvido. Mas algo havia começado a mudar. O silêncio entre Ricardo e Mariana não terminou naquele dia com uma resposta clara. E talvez nem pudesse, porque algumas verdades não se resolvem em uma única conversa. Elas precisam de tempo, precisam de espaço, precisam de provas. Nos dias seguintes, Mariana se afastou, não completamente, mas o suficiente. Ela ainda respondia quando Ricardo falava, ainda ouvia, mas já não estava presente da mesma forma. O sorriso leve havia desaparecido, e no lugar dele havia algo mais contido, mais cauteloso. E Ricardo aceitou, sem pressionar, sem insistir, porque, pela primeira vez na vida, ele entendeu que nem tudo pode ser resolvido com controle. Algumas coisas precisam ser conquistadas, de novo. Mas agora, de verdade, mesmo depois de revelar tudo, Ricardo não voltou imediatamente para sua antiga vida. Ele podia, bastava uma ligação, mas ele não fez. Continuou no mesmo apartamento simples, continuou trabalhando, ajudando, vivendo aquela rotina que, semanas atrás,
Parecia impossível para ele, porque ele sabia, se voltasse correndo para o luxo, tudo aquilo perderia o sentido, e Mariana perceberia. Então, em vez disso, ele fez algo diferente. Ele começou a agir, sem anunciar, sem mostrar, sem esperar reconhecimento. Ricardo organizou discretamente toda a situação da mãe de Mariana, usou seus contatos, sua influência, seus recursos, mas de uma forma que não invadisse, que não humilhasse, que não colocasse Mariana em uma posição de dívida. Ele não queria salvar, queria apoiar. Quando finalmente conseguiu garantir que o tratamento dela seria feito com segurança, ele não apareceu com soluções prontas. Em vez disso, apenas disse: "Eu encontrei uma possibilidade, mas a decisão é sua." Mariana olhou para ele por alguns segundos. Ela sabia que aquilo vinha dele, mas, dessa vez, era diferente. Não havia arrogância, não havia imposição, apenas respeito. E, aos poucos, isso começou a quebrar as barreiras que haviam surgido. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos em silêncio, Mariana finalmente falou: "Eu fiquei com raiva de você." Ricardo assentiu. "Eu sei, não pelo dinheiro", continuou ela, "mas porque eu achei que você confiava em mim." Ricardo parou de andar. "Eu confio em você", disse, com sinceridade. Mariana também parou. Agora, ele respirou fundo. "Agora eu entendo o que confiança significa." Houve um silêncio, mas não era mais pesado, era necessário. Mariana observou o rosto dele com atenção, como se estivesse tentando encontrar qualquer sinal do homem que ele era antes, mas não encontrou. "E isso mudou tudo. Você realmente mudou", disse ela, em voz baixa. Ricardo não respondeu com palavras, mas o olhar dele confirmou. Eles voltaram a caminhar, lado a lado, sem pressa, sem pressão. E, naquele momento, não havia necessidade de definir o que eram, porque, pela primeira vez, o que existia entre eles não precisava de rótulos. Era real. Algumas semanas depois, Ricardo finalmente voltou ao seu antigo mundo, mas não como antes. Ele reassumiu seus negócios, reorganizou suas empresas, voltou aos lugares onde antes era tratado como rei. Só que, agora, algo era diferente. Ele não buscava mais aprovação, não se impressionava mais com bajulações e, principalmente, não se cercava mais das mesmas pessoas. Muitos tentaram se reaproximar. Amigos que haviam desaparecido voltaram com desculpas. Parceiros que o ignoraram agora queriam novas oportunidades. Até Camila tentou falar com ele novamente, mas Ricardo apenas ouviu e seguiu em frente, sem raiva, sem vingança, apenas consciência, porque ele finalmente entendia. Algumas pessoas não saem da sua vida por erro, saem porque nunca deveriam ter ficado. Em uma de suas primeiras decisões após voltar, Ricardo fez algo inesperado. Criou um programa dentro de sua empresa para apoiar funcionários em situações difíceis. Investiu em projetos sociais, abriu oportunidades para pessoas que, como Mariana, vinham de realidades simples. E, pela primeira vez, ele sentiu orgulho, mas não do dinheiro, e sim do impacto. Em uma noite tranquila, Ricardo voltou ao mesmo prédio simples onde tudo havia mudado. Mariana estava sentada na escada, como tantas outras vezes. Ele se aproximou devagar. "Posso sentar?" Ela sorriu de leve. "Você nunca pediu isso antes." Ele riu, sentando ao lado dela. "Tem muita coisa que eu não fazia antes." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, mas era um silêncio confortável. "Você se arrepende?" perguntou Mariana, olhando para frente. Ricardo pensou por um instante. "Do teste, sim." Ele virou o rosto para ela. "Mas não do que eu aprendi." Mariana assentiu lentamente. "Às vezes, a gente precisa passar por coisas erradas para se tornar alguém melhor." Ricardo sorriu. "Foi exatamente isso que aconteceu comigo." Houve uma pausa, e então, ele disse, com sinceridade: "Você mudou a minha vida." Mariana olhou para ele, surpresa, mas sem desviar.
Não fui eu, respondeu ela. Foi a escolha que você fez depois de entender. Ricardo ficou em silêncio, porque, no fundo, ela estava certa, mas ainda assim, sem ela, ele nunca teria enxergado, e, naquele momento, sem promessas grandiosas, sem declarações exageradas, algo simples aconteceu. Eles permaneceram ali, juntos, não porque precisavam, mas porque queriam. E isso era tudo. No final, Ricardo descobriu algo que nenhum dinheiro poderia comprar: quando o luxo desaparece, quando o status cai, quando o mundo vira as costas, a verdade aparece, e só quem é real permanece. Porque, no fim, não é sobre quem fica quando você tem tudo, é sobre quem segura sua mão quando você não tem nada.